E aí, pessoal, tranquilo? Belezinha? Vamos lá para mais uma aulinha de português? Olha só, a aulinha de hoje, fato e opinião, só que agora exercícios, né? Vamos dar uma treinada no que a gente estudou. O que a gente vai ter que fazer nas frases que a gente vai observar? A gente vai classificar as frases a seguir, observando se elas contêm apenas um fato ou se contém ali a opinião do autor sobre o fato. Só que eu quero que a gente identifique, né? Observe, neste caso, que é o caso de sua opinião, a parte opinativa do autor. Isso a gente tem que fazer até para a gente treinar o nosso olhar. Tranquilo? Belezinha? Joia? Então vamos lá? Sentar a mão na massa? Vamos sentar a mão na massa. Frase 1, podemos? Anota aí, tudo bonitinho. Tá? Deixa tudo organizadinho e vamos lá. Vamos lá. Primeira frase diz: As escolhas do indivíduo são sempre decisões pessoais. São sempre decisões pessoais. Vamos lá, essa frase aqui apresenta apenas um fato ou tem opinião sobre o fato? Qual é o assunto aqui? O assunto aqui são as escolhas do indivíduo, certo? As escolhas que cada pessoa faz. O que o camarada, qual é o comentário dele? O comentário vem aqui. Qual é o comentário dele? Isso aqui é o assunto, digamos assim. Aqui está o comentário. Vamos ver se nesse comentário tem apenas fato ou se tem opinião aqui. Normalmente a opinião é discutível, tá? Ela é discutível no sentido de que gera dúvida. Ele disse que aqui são sempre decisões pessoais. Às vezes não, né? Tem escolhas que nem sempre são tão decisões assim, né? Nem sempre são tão decisões assim. Então, nessa hora, se você tem aqui que olhar para as escolhas que a gente faz e pensar que são sempre decisões pessoais, não sei se são sempre tão decisões assim. Então, se já tem um não sei, né? Se já tem um não sei aqui, você já tem nessa hora uma avaliação do autor aqui. Vai ter gente que vai, de repente, entender diferente. Se isso aqui já é avaliação do autor, aqui já fechou a conta. Aqui você tem uma opinião. Tá claro isso? Tá? Belezinha? Foi? Todo mundo viu? Enxergou aí? Vamos lá para a frase 2? Frase 2. Frase 2 diz o seguinte: Nem tudo na vida são flores. É uma frase meio que do dia a dia. Nem tudo são flores. Mas vou acrescentar aqui: nem tudo na vida são flores. Facebook, Instagram e TikTok. Nem tudo na vida são flores, Facebook, Instagram e TikTok. Isso é, nem tudo é tão bonito, bacana, legal. Esse nem tudo na vida são flores são coisas boas. Essa é a tradução de sentido disso aqui. Nem tudo são
coisas boas. Né? Se a gente fosse olhar para o resto da frase, o Facebook, Instagram e TikTok representariam parte dessas coisas boas, né? Que seriam, sei lá, coisas divertidas para distrair a cabeça, né? Divertidas ou distrações. Certo? Tranquilo? Então, é esse o sentido desse final de frase aqui. Nessa hora que ele diz que nem tudo são coisas boas, isso aqui já é uma avaliação pessoal. Isso aqui já é avaliação pessoal do autor. Por que é avaliação pessoal do autor? Porque tem gente que vai pensar o contrário. Tem gente que acha que tudo são flores, tudo é divertido. Você vai falar assim, mas não é verdade. Ué, mas não estamos discutindo verdade. A gente está discutindo aqui se pode ter gente com visão diferente. Né? Tem gente com visão diferente. Tem gente que acha, tem gente que pensa o contrário. Que pensa o contrário. O que é pensar o contrário aqui? É pensar que tudo é legal. Tem gente que pensa que tudo é divertido. Que tudo é legal, bom, divertido, né? E por aí vai. Certo? Então, se eu tenho como lembrar que tem gente que pensa que tudo é legal, tudo é diversão, tudo é bacana, blá blá blá, eu tenho aqui um texto que mostra um fato ou uma opinião. Eu tenho aqui um texto que mostra opinião. Onde que estava a opinião? Nessa parte inicial aqui. O resto era só perfumaria. Né? Nem tudo na vida são flores. Isso aqui já é a parte opinativa. Tá claro isso? O resto é encheção de linguiça. Falar do Facebook, Instagram, TikTok, qualquer coisa que você queira pensar aí, qualquer outra rede social, qualquer outra diversão da vida, isso aí já é o que a gente chama de perfumaria. É só para dar um cheirinho diferente. Né? Só para dar uma incrementada na frase, acrescentar uns detalhezinhos na frase. Tá legal? Beleza? Podemos frase 3? Frase 3 é grandinha. Vamos lá para ela? Frase 3 diz: é preciso fazer cumprir os direitos e garantias individuais, isso é, do indivíduo, da pessoa, segundo, isso é, de acordo à Constituição Federal do Brasil. Vamos lá. É preciso fazer cumprir os direitos e garantias individuais segundo a Constituição Federal do Brasil. Bom, o que é que você tem aqui dentro dessa frase? Só um detalhe. O que é a Constituição Federal do Brasil? A Constituição é o livro das leis, digamos assim, básicas, que servem de base para outras leis que venham a surgir depois. Nada pode ir contra o que está dentro da Constituição. Isso aqui é o básico, tudo tem que estar de acordo com o que está dentro dessas leis básicas, que também não é tão básico assim, é lei para dedéu já. Tá?
Quando você tem aqui o início da frase dizendo é preciso fazer cumprir os direitos e garantias individuais, é que tem uma parte lá dentro dessas leis que falam dos direitos e das garantias dos indivíduos. Né? O que é direito da pessoa, o que é garantido já para cada pessoa. Tá? Se você olha como um todo, como lei, né? Como cumprindo a lei, isso aqui apresenta algum dado opinativo? Um todo, no dia a dia, não tem dado opinativo. Né? Isso aqui seria só apenas um fato. Isso aqui seria apenas um fato. É preciso fazer cumprir. Só que tem gente que, dependendo, vai achar que não é preciso. Tem gente que acha que não é preciso, mas aí é um caso particular da cabeça de cada um. Né? Grosso modo, isso aqui tem que ser cumprido. Então, se tem que ser cumprido, a gente, porque é lei, aqui você tem um fato. Agora, discutir se é preciso, se não é preciso, aí é outra história, tá? É outra situação, porque se concorda ou não com o que está escrito, é outra história. O que você tem aqui, vou escrever isso direitinho. O que você tem aqui é apenas um fato. Só que tem gente que vai discordar desse fato, né? Enfim, tá claro isso? Beleza? Principalmente por causa da parte inicial. Tranquilo? Foi? Então, frase 3, não tem opinião do autor sobre o fato. Tá legal? Vamos lá para a frase 4? Frase 4. Frase 4 diz o seguinte: as leis não punem e defendem os honestos. Mas sim, os criminosos. Vamos lá. Aqui você tem fato ou tem opinião? O que rolou aqui? Está falando das leis. As leis punem e defendem os honestos? Não. Porque se o cara é honesto, ele não precisa ser punido, ele não precisa ser defendido. Certo? Então, isso aqui, até agora, é só fato. A primeira etapa da frase é só fato. Mas sim os criminosos. As leis punem os criminosos? Defendem os criminosos? Sim, eles que precisam ser punidos ou defendidos. Quem é que vai definir isso? Se vai ser punido ou defendido? É lá o juiz, etc. Né? Enfim, promotores, advogados, né? Quem vai decidir é o juiz, no final das contas. Tá? Então as leis não punem os criminosos. As leis servem para nortear. Né? Qual o tipo de punição? Quem vai punir, né, a sentença dada, né, decretada no final do processo. Né? As leis também vão servir como instrumento para a defesa. Então, o que você tem aqui é fato na primeira parte e é fato na segunda parte. Então, tem algum dado opinativo do autor aí? Não. Então, se não tem dado opinativo do autor, aqui você também só tem fato. Tá claro isso? Foi? Belezinha? Tranquilo? Podemos para a próxima? Próxima. Nem tudo
que reluz é ouro. É um provérbio, um ditado popular, né? Nem tudo que reluz é ouro. Aliás, o que significa essa frase? Né? Que nem tudo que brilha é tão maravilhoso assim. Né? É isso que diz essa frase. Só que, vamos lá, quando se diz que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que brilha é tão bonito, maravilhoso assim, tem gente que pensa o contrário, não tem? Tem gente que acha que se a pessoa brilha, a pessoa é famosa, o objeto é famoso, a marca de um produto e etc., né, é bastante conhecida, já acha que é ouro, que é fantástico. Né? O ouro aqui significa algo fantástico, extremamente valioso. Então, aqui você tem que lembrar que isso é um provérbio que mostra uma avaliação cautelosa, ponderada, cuidadosa, não empolgada. Só que tem gente que pensa o contrário, né? Você tem que lembrar que há quem pense que quem brilha ou que brilha faz sucesso, sei lá o quê, tá faladão, tá no hype, né? Tá comentadíssimo, é fantástico. Tem gente que pensa isso. E aí segue, chora, né? Se descabela. Enfim, se aqui você tem outro tipo de avaliação, e a gente já tinha visto que a primeira situação original já era uma avaliação, se falou em avaliação, o que essa frase mostrava? Essa frase mostra uma opinião. Né? É de uso consagrado, todo mundo conhece essa frase, pelo menos o pessoal mais antigo conhece. Né? Quem é mais novo, de repente, nunca ouviu falar, dependendo de onde more. Mas é uma frase que tem lá dentro dela já uma opinião, né? Uma visão de mundo sobre a coisa. Uma visão de mundo normalmente é uma visão particular, uma visão subjetiva. Tá? Que muita gente, é claro, pode, ou praticamente todo mundo pode concordar com ela? Praticamente quase todo mundo, mas não necessariamente todo mundo. Tá claro isso? Tá? Beleza? Certo? Lembre que normalmente, cara, quando você tem uma opinião, a opinião é passível de discussão. Tá? O fato não tem o que discutir, não dá margem para discussão. Não abre brecha para você ficar debatendo se é ou se não é, se é mais ou menos, se é quente, se é frio, se é morno, né? Se é, enfim, gelado, né? Se é torrador, né? De miolos, enfim. Então, normalmente, quando é fato, você não tem como ficar discutindo essas essas sutilezas, esses pormenores, né, esses detalhes. Pormenores significa detalhes, né? E se escreve junto, aliás, né? Uma palavra que muita gente esquece que existe e esquece como escreve, tá? Pormenores são detalhes, detalhes sutis, detalhes pequenos, cuidadosos, né? E etc, etc. Porque em geral a gente não olha para os detalhes, né? Mas quando tem detalhes ou quer olhar para os detalhes, aí é essa titica, tá? Eu botei 7 ali, mas agora não é 7, é frase 6. Né? Vamos lá para a frase 6? Foi tranquilo a 5? Vamos lá, frase 6. Depois da tempestade, depois da tempestade, vírgula,
a cidade ficou com muitos pontos de alagamento. Foi? Notou? Vamos lá fazer observações? Aqui está falando de tempestade. Teve uma tempestade, já passou, né? Aqui é a situação inicial. Aqui é o fato inicial. É o assunto. Nesse caso, né? Dá para a gente chamar de assunto inicial, tá? Aí veio lá, a cidade, uma cidade qualquer, ele está dizendo se a cidade é grande, pequena, boa, chata, enjoada, tá falando alguma coisa? Não. A cidade, né, tá falando de local qualquer, aqui é um local qualquer, ele disse como é que a cidade ficou. Como é que ficou? Bom, se choveu, teve muita água, não é isso? Muita água. Mas em tempestade, tem que ter sido muita água, porque se é só uma chuvinha leve, você não usa a palavra tempestade, certo? E aí disse que ficou com muitos pontos de alagamento. Aqui ele está mostrando a consequência da tempestade, o resultado dessa tempestade. Sim? Foi? Então, nada além disso. Ele disse que esses pontos eram grandes, pequenos, chatos, horríveis, estranhos, esquisitos, imundos, fedorentos, titiquentos, e etc, etc. Disse? Não disse. Então, se não disse nada disso, ele não fez uma avaliação nem sobre a tempestade, ele não fez uma avaliação nem sobre a cidade, né? Ele só mostrou a consequência do assunto inicial, que era a tempestade ter caído numa cidade qualquer aí, não importa qual a cidade, nem se isso é verdade ou não. Né? O que a gente está olhando é que aqui não houve avaliação do autor sobre o fato. Então, se não houve, o que foi descrito aqui é apenas o fato. Tá legal? Tranquilo? Beleza? Frase 6 foi? Vamos lá para a frase 7. Frase 7. Frase 7 diz o seguinte: a chuva traz certa refrescância para a cidade, desde que não seja rápida. Desde que não seja rápida. Vamos lá, tá falando de situação de chuva, né? A chuva aqui é, digamos assim, o nosso assunto. Tá, o que ele falou aqui? Diz que traz certa refrescância. Só que ele coloca uma condição aqui. Qual é a condição? Refrescância para a cidade, mas qual é a condição? Desde que não seja rápida. Né? Então aqui ele está achando, ele acha que chuva rápida não refresca. Que chuva rápida não refresca. Só chuva demorada. Certo? É isso que ele está botando em jogo aqui. Certo? Tranquilo? Só que aí já vai ter gente que pensa o seguinte, tem gente que não traz certa refrescância, né? Vai dizer que não traz nenhuma.
Esse certo aqui já é uma avaliação, né? Esse trazer certa refrescância já é avaliação pessoal do autor. Já é uma avaliação pessoal sobre o fato. Por que isso? Porque vai ter gente que já vai falar assim, ah não, mesmo sendo rápida, tem gente que vai achar, né? Vamos botar isso aqui escrito. Há quem ache que mesmo chuvas rápidas refresquem. Tem gente que já vai achar isso. Não, já caiu uma chuvinha, não, já alivia, já fica um fresquinho, já é gostosinho. Né? Tem lugar do Brasil que não, que vira um inferno, que fica tudo abafado, né? Parece que toda dentro da boca de um bêbado, né? Depois daquela golada bonita. Né? Então, porra, tem gente que vai achar um monte de coisa diferente, né? Então, se você já tem aqui um achar, você já tinha visto que tinha avaliação pessoal, fechou a conta, cara. Fechou a conta por quê? Porque aqui você tem opinião. Você tem a opinião do autor sobre o fato aqui que é refrescar ou não refrescar diante de chuvinha aí. Tranquilo? Tá? Beleza? Foi a 7? Tranquilo a 7? Vamos lá para 8? Vamos lá para a frase 8. Frase 8 diz o seguinte: Frase 8. As mãos servem para manipular, mas não os pés. Vamos lá. As mãos servem para manipular, mas não os pés. Tá falando aqui das mãos, né? Para que elas servem? Mãos faz o quê? Manipulam. Aliás, a palavra manipular vem de manos. Você vai falar assim, os manos, as minas, os manos. Já sabe qual é o assunto? Não sabe nada. Né? Manos, esse Nzinho aqui um dia caiu, ficou mãos, né? Mas a sonoridade do N não caiu, virou mãos, né? E aí nós temos a palavra mãos, né? Na verdade a palavra mão, tá? Enfim, independente da origem da palavra, isso aqui é um rascunho rápido da origem da palavra mãos, que vem lá do latim, né? Você vai falar assim, o que é latim? Latim era a língua que se falava no Império Romano. O Império Romano já dominou o mundo igual aos Estados Unidos e hoje China disputa aí o domínio do mundo, domínio político, econômico, enfim. Independente de você saber essa parte da história, mãos servem para manipular? Sim, né? Sim. Ele está dando opinião aqui sobre as mãos, se são boas, se a manipulação é boa, se não é boa, se é ruim, se é estranha, se não é estranha. Não, né? Não está falando nada sobre as mãos, nem nada sobre o tipo de manipulação, né? Nem está tipificando aí qual manipulação é boa, qual manipulação é ruim, qual manipulação é mais ou menos. Tá falando nada, né? Manipular é você pegar um objeto e ficar aqui, né? Passando ele na mão, olhando, frente, verso, atrás, em cima, embaixo, do lado, né? Dependendo do objeto, você vai olhar por dentro. Você pega com as mãos, você pega qualquer coisa com a mão e fica ali examinando,
né, um objeto, uma camisa, um tênis, enfim, um videogame, um celular, qualquer coisa do tipo, né? Que caiba nas mãos. Não dá para pegar um edifício, né? Pegar um prédio. Vamos pegar um prédio na mão, acho que fica um pouquinho mais complicado. Né? Pegar um elefante. Vamos pegar e examinar um elefante com as mãos, né? Só se ele estiver paradinho no chão. Agora, botar em cima da mão é também um pouquinho complicado. Né? Um tatu. Um tatu aí tem que enfiar a mão lá no buraco do tatu, né? E não pega bem, né? Já fica uma situação complicada, né? Fica desagradável. Caranguejo também, toma um beliscão, fica chato, né? Nem tudo convém manipular, né? Uma lagarta também não convém, porque lagarta, lacraia, também não convém manipular não, tá? Uma cobra, não, cobra não, né? Tem gente que bota a cobra na mão, aí de repente toma uma picada, né? Se envenena, é muito complicado esses bichinhos aí. Mas o que dá para manipular, enfim, é isso. Ele não está dando nenhuma opinião aí. E aí ele disse, mas não os pés. De fato, os pés você não pega um objeto com o pé e fica lá manipulando. Né? Dá até às vezes para fazer aquela, né? Tô aqui batendo o pé, né? Não sei se você escutou. Né? Você prensa um objeto no meio dos dois pés, mas você não consegue ali virar o objeto. Né? Normalmente a habilidade com os pés não é a mesma que você tem quando você está manipulando. Então, quando você olha uma frase como essa, você só tem aqui fato na primeira etapa, ele não deu opinião, e fato na segunda etapa. Né? Então, o que você conclui? Porque não tem como concluir outra coisa, que essa frase aqui só apresenta a descrição de um fato. Tá? O autor aí não emite nenhum juízo de valor sobre o que foi descrito aí sobre as mãos. Tá claro isso? Tá tranquilo? Vamos lá para a frase 9? Frase 9. Acho que eu esclareci bastante, né? Com o exemplo do prédio, do elefante, do tatu, ficou muito claro. Vamos lá, frase 9. Existem diversos tipos de frutas no pomar do Haroldo. Bom, o que você tem aqui nessa frase para avaliar? Está falando aqui de diversos tipos de frutas. Onde fica isso? Pomar. Pomar, para quem nunca ouviu essa palavra, é a plantação de frutas. Plantação grande ou pequena, em geral grande, né? Só de frutas. Então aqui foi meio redundante, mas enfim. E do Haroldo, a pessoa que é o dono do pomar aí. Né? Só o dono do pomar. Ou pelo menos é colocado como o dono do pomar. Aí você fala assim, mas eu não conheço esse Haroldo. Eu também não. Eu estou olhando aqui o que a frase me disse. Né? Nem sei se tem pomar, nem sei se... O que importa é a frase. Isso aqui é uma situação só para avaliar. Né? Não vai na casa de nenhum Haroldo perguntar se ele tem pomar não, tá? Tudo bem? Legal? Precisa não. É só olhar para a frase 9 e já dá para responder aqui. Então aqui, ele está falando só da variedade. São vários. Né? Está falando de variedade. Variedade de frutas. E falou a quem pertence a variedade, onde que elas estão. Acabou. Quando você tem uma frase como essa, você está vendo o autor aqui dizer se esses diversos tipos são tipos bons, né? Se é uma variedade grande, se é uma variedade pequena, né? Se aqui o pomar é bonitinho, é limpinho, é bem tratado, tem agrotóxico, não tem agrotóxico, né? Os defensivos agrícolas, né? Se é cuidado dessa maneira, se é orgânico, se não é orgânico, né? Se o Haroldo é um cara legal, se não é um cara legal, hein? Ele disse alguma coisa sobre isso? Não. Então, se não disse nada disso, se você não está vendo nenhuma palavrinha que sirva de prova,
sobre qualquer avaliação do autor sobre os tipos de frutos, ou sobre essa variedade, sobre o pomar, sobre o haroldo, você não tem opinião aí sendo emitida. Você tem apenas um fato. Tranquilidade? Foi a frase 9? Beleza? Vamos lá para a 10ª frase? 10ª frase. 10ª frase diz o seguinte: as moscas... Lá vem frase esquisita, eu acho. Hein? As moscas estão consumindo desesperadamente aquele resto de comida. Aquele resto de comida. Resto de comida. Né? Aqui você está vendo as moscas nessa frase. Aqui é um assunto, são as moscas. E elas, na hora de irem ao seu almoço, as moscas comendo. Né? Estão num fast food, num self-service. Né? Olha só, o que foi dito aqui sobre as moscas comendo lá o resto de comida? Tem que comer resto também, né? Porra, vai pegar o quê? Uma quentinha, completa, né? Arroz, feijão, bife, batata frita, salada. Não dá, né? Tem que ser o resto, até porque não tem boca nem estômago para isso. Mas enfim, vamos lá. Quando você tem aqui o texto dizendo que estão consumindo, estão lá comendo, né? Estão comendo desesperadamente. Desesperadamente é uma palavra interessante para a gente olhar. Desesperadamente, isso aqui é uma avaliação. A avaliação pessoal do autor sobre o fato. Joia? A avaliação pessoal do autor sobre o fato. Se já tem aqui avaliação pessoal, fechou a conta. Aqui você já tem uma opinião. O aspecto opinativo está aqui, em cima da palavra desesperadamente. Tá? Você vai falar assim, por que a opinião pessoal do autor? Porque nem todo mundo, né, digamos assim, que estivesse olhando moscas comendo o resto de comida, não necessariamente a pessoa ia falar que as moscas estariam comendo desesperadamente. Tem gente que vai, que olha e fala assim, não, estão tranquilando lá, ué. Comida tá maneira, as moscas estão lá rebolando o queixo, pá, né? Então, você poderia ter visões aqui diferentes, tá? Apesar do que uma pessoa parar e ficar olhando mosca comer é uma pessoa que está, assim, muito preocupado com o processo alimentar de uma mosca, né? Digamos que isso seria um pouquinho de falta do que fazer, mas, enfim, a frase é assim, tá? A frase é isso. E ali você tem no desesperadamente a opinião do autor sobre aí o modo das moscas estarem comendo lá o resto da comida delas. Né? Tem gente que achar o contrário, ou sei lá o quê, né? Que não era tão desesperado assim, etc. Como uma frase é uma frase qualquer, aí dá para pensar qualquer coisa mesmo, tá? Tranquilidade? Foi? Então estão aí 10 frasezinhas para a gente treinar esse assunto, fato e opinião. Tranquilo? Então é isso. Fui!